Voltamos aqui no Além da Notícia. O tema do programa é descriminalização do uso de drogas. Importantíssimo. Acho que hoje as famílias brasileiras, se não estão envolvidas diretamente nessa questão, tem sempre alguém conhecido, querido, envolvido nessa questão, que é ser dependente de alguma droga lícita ou ilícita. Nós vamos aqui, recomeçando este bloco, eu quero começar trazendo uma nota da CNBB sobre a questão que está em debate no Supremo Tribunal Federal e que, num dos pontos, a CNBB diz assim: o uso indevido de drogas interfere gravemente na estrutura familiar e social. Está entre as causas de inúmeras doenças, de invalidez física e mental, afastamento da vida social. A dependência que atinge, especialmente, os adolescentes e os jovens, é fator gerador da violência social. Provoca no usuário alteração de consciência e de comportamento. O consumo e tráfico de drogas são apontados como causas da maioria dos atentados contra a vida. E o ministro Barroso, ao proferir seu voto, afirmou que o cidadão tem o direito de escolher o que fazer com o próprio corpo. Ou seja, se uma pessoa não está no seu estado normal, ela tem condições de decidir o que fazer com o seu corpo, ou estando em estado normal, ela tem o direito de decidir se quer se fazer um mal. Eu deixo os senhores à vontade para me falar sobre isso, porque acredito que a CNBB foi muito séria quando apontou os malefícios. Sem dúvida. E acredito que o ministro Barroso também aqui quis ser também sincero, dizendo que o cidadão tem o direito de escolher o que fazer com o seu próprio corpo. O que os senhores me dizem? Eu gostaria de falar sobre esse tema porque eu acho muito relevante, porque há decisões diferentes em perícias médicas quando uma pessoa faz um crime, por exemplo, sobre a influência de determinada droga, como disse muito bem o Dr. Vitor, seja ela uma droga legal ou ilegal. Então vamos falar do álcool e do trânsito, que é uma coisa que está muito em voga. As pessoas bebem e fazem uma infração, acabam matando uma pessoa. Agora, essa pessoa, ela perdeu a sua autodeterminação por causa do álcool? Perdeu seu reflexo por causa do álcool, então ela é inimputável? Alguém obrigou ela a beber? Então as pessoas têm que saber que não podem beber e dirigir. Então a lei é muito clara. Se a pessoa usou álcool e vai dirigir, ela está sabendo que conscientemente ela causou um problema, mesmo que naquele momento ela não esteja na sua consciência clara e lúcida, porque obviamente o álcool rebaixou a sua consciência como seus reflexos. Então a gente tem que ter uma ideia muito clara de que tipo de droga a gente está falando, porque são várias. Nós temos drogas que são estimulantes do sistema nervoso central, tem outras que são sedativas, tem outras que são rebaixadoras dos sentidos e até dos reflexos, e tem outras que provocam sono, tem outras que tiram sono. Então a gente tem que saber muito bem. Por exemplo, o álcool. O álcool é um sedativo, ele rebaixa a consciência. Ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, vou deixar isso muito claro. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Mas aí, Ronaldo, você me pergunta, mas eu era tímido, usava um pouquinho de álcool para ficar mais animado, para chegar na menina, para chamá-la para dançar, para namorar, ou seja, me dava coragem, ficava mais esperto. Eu te digo, isso é apenas a reação do corpo ao efeito depressor. É a mesma coisa que você tomar um banho frio de manhã para você acordar. Aquele banho frio estimula, mas você ficar tomando um banho frio de meia hora, 40 minutos, você vai tiriritar. Ou seja, não vai ter aquele efeito de choque. Por quê? Porque o álcool ele vai ocupando as fendas sinápticas. E o organismo tem que mandar muito mais neurotransmissores para competir com o álcool. Por isso que quando você tira o álcool do indivíduo, de uma vez, causa exatamente aqueles tremores. Aí ele bebe, para de tremer. Ou seja, o álcool acaba servindo como remédio para o tremor dele, porque o álcool está fazendo ele funcionar numa condição alterada fisiológica. Ele tem tanto neurotransmissor que se ele não botar o álcool, ele já não consegue funcionar normalmente. Ou seja, ele já criou uma dependência e já tem um funcionamento todo anormal do sistema nervoso. Ou seja, essa pessoa precisa ser internada, ela precisa fazer uma desintoxicação, aqueles neurotransmissores têm que diminuir no cérebro, porque senão ele vai sempre funcionar anormalmente. Um outro dado importante, maconha.
Maconha faz uma lobotomia química. O que é isso? O que é lobotomia? Lobotomia, não sei se vocês lembram daquele filme Um Estranho no Ninho, que o cara era agressivo, que o cara era violento, e aí, na época, se fazia uma estereotaxia, ou seja, cortavam o lobo frontal e a pessoa ficava que nem um zumbi, né? Ainda hoje existem essas cirurgias estereotáxicas, por exemplo, para o tratamento do Parkinson, para o tratamento do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas antigamente se fazia isso na década de 50, praticamente se cortava o lobo frontal, que é o que dá atividade, a criatividade e a iniciativa do indivíduo. E a maconha faz exatamente isso, tira a iniciativa do jovem. Por isso que ele faz uma coisa que a gente chama em medicina, em psiquiatria, de síndrome amotivacional. O cara fuma e só quer ficar deitado, é a famosa larica, não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar, ele só quer dormir, às vezes fazer sexo, comer muito e dormir novamente. Então você tira ele do mercado de trabalho, você tira ele dos estudos, porque ele não tem vontade mais de fazer nada. É como uma lobotomia química. Se ele usa isso cronicamente, ele fica realmente um zero à esquerda para a nossa sociedade. E aí nós temos essa questão dramática, que é da descriminalização ou legalização. E, secretário, eu aqui apresento para o senhor também o mesmo argumento do ministro Barroso. O indivíduo tem o direito de escolher o que fazer com o próprio corpo, mesmo que aconteça isso com o corpo dele. Como entender o posicionamento do ministro e, ao mesmo tempo, também a diferenciação entre a descriminalização ou legalização, se há diferença? Claro. Ronaldo, o debate das liberdades públicas é um debate que nunca vai se esgotar no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Até onde nós, que integramos uma sociedade, temos liberdade para agir de acordo com as nossas convicções, com as nossas opiniões, e até onde esse nosso direito a agir de acordo com a nossa autonomia, em que momento esse direito sofrerá alguma contenção, algum limite, não é? Para responder isso, Ronaldo, vale a pena contextualizar de que forma nós hoje tratamos a conduta de portar drogas para consumo pessoal e como chegamos até aqui, não é? Antes, quando na lei antiga, e a lei antiga vigorou por 30 anos, até 2006, nós tratávamos no país a pessoa que portava drogas para o consumo pessoal com pena de prisão, com pena privativa de liberdade. Isto hoje é reconhecidamente, quase que a unanimidade dos especialistas, como um grande equívoco. Não é? Não vale, de forma alguma, compreender o caso daquela pessoa que consome drogas de forma recreativa ou como um dependente, como um caso de polícia. Isso hoje é quase que unânime entre os nossos especialistas. E este valor tem se consolidado cada vez mais na política mundial sobre drogas, de que o uso ou a dependência não são casos de polícia, não são casos do sistema prisional, não são temas que devem ser tratados pelas políticas do cárcere, pelas políticas do sistema de justiça. A partir dessas concepções, o Brasil mudou a legislação em 2006, especialmente no que toca ao usuário dependente. E editou esse dispositivo que agora está sendo questionado. O dispositivo não prevê pena de prisão. Quando nós falamos do artigo 28, esse que está sendo questionado no Supremo, que trata exatamente da conduta de portar para consumo pessoal, quais são as penas previstas? Advertência, prestação de serviços à comunidade e a obrigação de atuar em cursos educacionais. E, por fim, multa se o agente for reincidente ou se estas sanções não se mostrarem suficientes. Mas veja, Ronaldo e doutor Alexandre, não há possibilidade de pena de prisão dado o contexto atual. Não há possibilidade de prisão em flagrante, não há, e não há possibilidade de prisão mesmo que o agente seja condenado. Ou seja, em 2006, o Brasil, quando editou a nova legislação, já mitigou fundamentalmente a conduta daquele que porta para consumo pessoal, entendendo de que cada vez menos nós temos que oferecer a opção polícia, sistema repressivo, sistema de justiça, e sim
o sistema de saúde, o sistema de proteção social, especialmente para o dependente. O senhor diria que é exatamente isso que está sendo o X da questão? Esse é o X da questão. É tirar a punição com a prisão? Tirar a punição com a prisão já se tirou em 2006. Isso já se tirou. Sim. O que acontece hoje com a legislação em vigor com uma pessoa que porta drogas para o seu consumo pessoal? A polícia aborda alguém, entende que aquela pessoa está portando uma droga ilícita e para o seu consumo pessoal. Ela está com pequenas quantidades, entende-se que é para o seu próprio consumo. A polícia apreenderá essa substância, não prenderá o agente, porque a lei não permite que prenda. Que prenda mais, ok. Lavra-se um documento que tecnicamente chama-se termo circunstanciado. Esse documento é lavrado em uma repartição policial, em uma delegacia de polícia, e a pessoa é imediatamente liberada, ela não fica presa. Este termo é encaminhado ao fórum, e o fórum marca uma audiência para tratar deste caso. Detalhe, Ronaldo, não há processo. Ainda não há processo. Marca-se uma audiência sem um processo formal, não há uma acusação formal contra aquele cidadão. Nesta audiência, busca-se celebrar aquilo que nós chamamos de transação penal. O Ministério Público propõe um acordo para livrar do processo. E se o cidadão aceitar o acordo, ele vai pagar uma multa, ele vai ser advertido, ou se tanto vai prestar serviços à comunidade e o caso se encerra. É assim que está hoje? É assim que está hoje, sem pôr nem tirar. Mas a droga que foi encontrada com ele é retirada dele? Retirada dele. E da forma como está sendo proposto agora no Supremo, como é que ficará? Perfeito, Ronaldo. Essa é exatamente a questão. Se o Supremo declarar inconstitucional o artigo 28, o que acontecerá? Primeiro, a droga continua ilícita. Ela continuará sendo apreendida pela polícia. Ninguém terá o poder de portar drogas para o seu consumo pessoal sem correr o risco daquela substância ser apreendida. Por que isso? Porque a droga é ilícita. Sim, ela continua ilegal. Mas segundo, por exemplo, a proposta que foi enviada ao Supremo e que o Supremo está analisando, é para tornar sem crime o porte e consumo. Isso. Então isso quer dizer que se for aprovado isto, o sujeito que for encontrado, não será retirada dele a droga. Será retirado. Mas então não estou entendendo. Sim. A única diferença é não se lavrará contra ele o termo circunstanciado e não haverá aquela audiência com a possibilidade de aplicar a ele uma multa, uma prestação de serviço à comunidade ou uma advertência. Isto não acontecerá, a não ser que prevaleça o voto do ministro Gilmar Mendes. Porque o ministro Gilmar Mendes, quando reconheceu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, ele disse: vamos manter as sanções, à exceção da prestação de serviço à comunidade, nós vamos manter a possibilidade de advertência, vamos admitir a possibilidade do curso educacional e da multa, mas como sanção administrativa, sem gerar antecedente criminal, sem a natureza penal, sem a natureza do direito penal, desta carga negativa que tem o direito penal. Agora, eu quero insistir muito, e as pessoas não estão compreendendo este ponto, Ronaldo. Nem eu estava compreendendo. A droga é ilícita, ela continua ilícita, porque quem classifica a droga como ilícita ou não, primeiro, é uma convenção internacional que o Brasil subscreveu. Segundo, é uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que complementa a legislação. Esta resolução da Anvisa não está em jogo. Ela manter-se-á intacta, independentemente do julgamento. As drogas que são tratadas como ilícitas continuarão ilícitas. Ronaldo. Isso significa, se alguém for apreendido com substância ilícita, a substância será apreendida. Porque a pessoa não pode portá-la. Não pode, ela é ilícita. A diferença ela não responderá criminalmente pela sua conduta, mas a natureza de ilicitude da droga, de proscrição da droga, continuará intacta. A droga continuará sendo apreendida. É assim que acontece com os países que descriminalizaram. E aqui está justamente a grande diferença com a legalização. Se estivéssemos, e não estamos, se o Supremo estivesse discutindo legalização,
Aí sim as pessoas poderiam comprar, as pessoas poderiam portar, as pessoas poderiam consumir, independentemente de qualquer apreensão, independentemente de qualquer restrição. Onde que existe isso, Ronaldo? No mundo. Hoje só existe no Uruguai, onde regulou-se mercado, e em 4 ou 5, rigorosamente em 5 estados americanos, onde se legalizou o uso recreativo dessas substâncias. E não é o nosso caso. Em todo o mundo, só no Uruguai e nos 5 estados americanos. Não é o nosso caso. Isso, em absoluto, está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O doutor Alexandre quer falar, mas o bloco já se encerrou. A gente já volta dando a palavra ao senhor no nosso terceiro bloco. Está muito interessante, porque está nos trazendo aqui revelações de detalhes desse processo que está em andamento, em julgamento, e que é importante a gente conhecer de fato ele como é de fato. Vamos então para o intervalo. 3 minutinhos, a gente volta.